Olá! Pois é, chega o fim de semana e a gente já sabe, né? O calendário está simplesmente lotado de jogos de futebol com aqueles times famosos que todo mundo conhece. É um cenário bem familiar para qualquer fã do esporte. E a primeira tentação, é sempre a mesma. Olhar para esses nomes gigantescos e pensar, bom, a escolha aqui é clara. Afinal, são os favoritos, certo? É muito fácil se deixar levar só pelo peso da camisa, pela história. Só que é exatamente aí que a análise começa a ficar interessante de verdade. Como é que a gente olha além do óbvio para encontrar uma vantagem real? Vamos mergulhar nisso agora e descobrir alguns princípios para ler o jogo de uma forma, digamos, mais inteligente. Ok, vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: questionar a fama. Um nome gigante não é garantia de uma performance gigante hoje. O verdadeiro segredo é focar na forma atual da equipe, no momento, e não na sua reputação histórica. E para isso, vamos pegar um exemplo que é perfeito: o Liverpool. Um clube com uma reputação mundial, claro, mas cujas atuações mais recentes contam uma história bem diferente. E aqui a gente vê um contraste que é fascinante. De um lado, tem a percepção geral de um time dominante, quase imparável. Do outro, a realidade nua e crua. Uma série de vitórias conquistadas no sufoco, sabe? Com gols nos últimos minutos, viradas complicadas. Não são exatamente atuações que transmitem aquela segurança toda. E isso, veja bem, não é só uma impressão. Como o analista Theo Borges pontua, essa falta de confiança é um padrão que dá para ver. É a prova de que a reputação de um time nem sempre reflete a realidade do momento. E o Liverpool não está sozinho nessa, não. A gente vê padrões bem parecidos em outros gigantes do futebol. O Manchester United, por exemplo, também mostra bastante instabilidade. A Juventus, por sua vez, tem um ataque poderoso, sim, mas a defesa tem cedido muitos gols. O ponto central aqui é: os gigantes também têm suas fraquezas. Certo. Então, se os favoritos são mais vulneráveis do que parecem, a pergunta natural é: como identificar aqueles azarões que podem de fato surpreender? Existe um perfil bem específico para a gente procurar. A gente pode chamar esse perfil de desmancha prazeres. É aquele time que não se importa nem um pouco em deixar o favorito ter a bola, porque ele sabe que pode ser letal nos contra-ataques. São equipes reativas, eficientes e que, historicamente, sabem muito bem como complicar a vida dos grandes. E o Clássico de Madrid é o palco perfeito para a gente ver esse perfil em ação. De um lado, o Real Madrid, que é quase sempre o favorito; do outro, o Atlético de Madrid, que é mestre em frustrar os seus rivais. E olha, os números não mentem de jeito nenhum. Se a gente der uma olhada nos últimos 6 encontros, o Real Madrid venceu apenas uma vez. Uma! O Atlético, com seu estilo de jogo reativo e intenso, consegue consistentemente neutralizar o favoritismo do rival. É a prova viva de que o histórico do confronto direto importa, e importa muito. Bom, já vimos como questionar os favoritos e como identificar os azarões perigosos. O nosso terceiro princípio tem a ver com o tempo. É que às vezes a melhor jogada é não fazer nada antes do jogo começar. A paciência pode ser a maior aliada numa análise. Isso nos leva a um conceito chamado correção de preço. Pensa só, um time favorito começa com odds muito baixas, mas, se o gol não sai ali nos primeiros minutos, o mercado ao vivo começa a ajustar essas odds para cima. Ou seja, esperar um pouco pode significar encontrar um valor muito melhor para a mesma aposta. Um ótimo exemplo disso é o Sporting. É um time que, com frequência, marca seus gols lá no segundo tempo. Então, a paciência acaba sendo recompensada. Esperar o jogo se desenrolar pode oferecer odds bem mais atraentes do que aquelas do início, que refletiam apenas o favoritismo pré-jogo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Questionar os grandes nomes, identificar os desmancha-prazeres e usar a paciência a nosso favor. No fim das contas, tudo isso se resume a uma mentalidade. Uma mentalidade focada e disciplinada. Essa aqui é a essência da coisa. É sobre trocar a emoção pela análise. É ver o jogo não só como quem torce, mas como um estrategista, procurando por padrões e valor onde a maioria das pessoas vê apenas o nome na camisa. E essa citação resume essa mentalidade perfeitamente. A disciplina é simplesmente fundamental, porque forçar uma aposta num cenário incerto, isso geralmente vira um efeito dominó de decisões ruins. A melhor escolha, às vezes, é simplesmente não fazer nada. Então, fica a pergunta para a próxima partida que formos assistir: o que realmente chama a atenção? São as marcas famosas em campo ou são os padrões de jogo que se desenrolam ali, bem na nossa frente? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como se vê o esporte.